Chesterton é uma figura muito caricata. É aquele que você desenha e sabe quem é. Só de desenhar uma silhueta vai saber quem é. Um cara muito grande, quase 2 metros, gordo, usava sempre uma capa, um sobretudo e um chapéu redondo grande. Um óculos redondinho e um cachimbo na mão sempre. Mas quem é esse cara? De onde ele surgiu? Bom, ele foi praticamente tudo. Ele foi jornalista, na maior parte da vida, escritor, poeta, dramaturgo, ensaísta e crítico literário. O ponto da conversão do Chesterton vai ser muito interessante, porque o Chesterton ele fala que quando ele era criança ele era um pagão, depois ele virou anglicano e no final ele tinha que virar católico. A conversão dele se deu, acredite ou não, lendo os ateus, os modernistas. Ele leu de tudo, de tudo. Ele lia ele leu Nietzsche, ele leu os iluministas, em especial Rousseau, Bernard Shaw, H.G. Wells, os famosos da época que escreviam, né? E lendo esses caras, ele viu uma coisa que era muito estranha, que é o que eu vou falar mais pra frente, que eram os paradoxos. Enquanto em um capítulo o autor estava criticando o cristianismo por causa de um tema, no outro capítulo ele criticava por causa do oposto daquilo. Então, como é que você podia falar como isso existe de alguma forma? Ele está criticando duas coisas opostas e delegando isso a uma coisa só. Isso é muito esquisito. Outro ponto importante da conversão dele para o catolicismo foi quando a igreja anglicana aprovou os contraceptivos. Aquilo lá foi a gota d'água para ele. Ele falou, não basta, agora eu tenho que virar católico de verdade. Ele vai escrever o livro Hereges, né, Heretics, que ele vai dedicar cada capítulo a um pensador diferente em voga, né, na época. Bernard Shaw, H.G. Wells, Rudyard Kipling, dentre outros. E apesar do livro chamar Hereges, ele não trata muito bem diretamente de religião, não explicitamente. Tanto é que quando ele publicou esse livro, ele nem tinha se convertido ainda. Mas ele deixa claro no livro que os hereges são aqueles que falam verdades, porém com mentiras. Então são meias verdades. Então ele vai brincar com isso, do herege ele falar meias verdades. Bom, a respeito da amizade do Chesterton, esse é um tópico muito importante, muito interessante na verdade também. O Chesterton vai ter vários amigos, vários amigos. Inclusive, um deles vai ser muito famoso também, né, que tem uma história muito interessante, que é o Hilaire Belloc, autor de vários livros, como O Estado Servil e As Grandes Heresias. O Belloc vai ser um historiador que vai se formar em história, não vai conseguir ser professor. Ele se dá esse motivo pelo fato do grande preconceito e aversão dos americanos contra os católicos, né? E ele vai começar a estudar por fora. E o Belloc, que vai ser um dos melhores amigos do Chesterton, ele vai escrever muitas coisas. Acho que no período de 9 anos, ele escreveu mais de 36 livros. E nos outros 9 seguintes, ele escreveu 46. O Belloc, ele vai fazer a biografia do Robespierre, do Napoleão, da Joana d'Arc. Vai fazer vários tratados de história, inclusive sobre a Inquisição, as Cruzadas. E o livro mais famoso dele vai ser Grandes Heresias. O Belloc, apesar de ser uma figura muito diferente do Chesterton como pessoa, ele vai ser muito parecido também. E aí a gente entra nos paradoxos, né? O
O Belloc é aquele cara muito, muito, muito bravo e o famoso colérico, né? Então, desde criança ele era bem assim, tanto que o apelido dele quando ele era criança era The Old Thunder, o velho trovão. Qualquer pessoa que falasse alguma coisa diferente do que ele pensasse, ele já levantava assim. Tanto é que ele não conseguiu ser, o Belloc não conseguiu ser professor, então ele foi tentar ganhar a vida sendo político. Ele entrou lá, acho que era o Partido Liberal, aí ele entrou lá. A primeira coisa que perguntaram para ele foi se ele era papista. Ele levantou, tirou um terço do bolso e falou assim: se eu me ajoelho à noite todos os dias e vou à missa sempre que eu posso. E Deus me perdoe, Deus me salve, para que eu não possa ter a tristeza de representar um político como o senhor. E aí todo mundo começa a aplaudir ele vai ganhar a eleição, mas ele acaba saindo desiludido com a política. Essa pequena amostra de quem é o Belloc é para a gente entender um pouco mais do convívio e das amizades do Chesterton. O Chesterton vai ter tantos amigos como o Belloc, quanto o Bernard Shaw. Bernard Shaw vai ser um vegetariano, ateu, modernista e um grande intelectual da época. E ele vai ser um dos, junto com H.G. Wells, vão ser um dos autores de diversas utopias socialistas. Você fala, como é que esse cara é amigo do Chesterton? O Bernard Shaw, ele escrevia que era um fenômeno, Chester Belloc. Quando os dois estavam juntos, não tinha para ninguém. E um fato interessante do Chesterton é que, do Belloc também, é que como duas pessoas só, eles deram muito trabalho para os pensadores modernistas. Deram muito trabalho, porque eles eram bons no que eles faziam. E eles não deixavam barato. É interessante, né, a gente pensar, 200 anos atrás, não era uma publicação de Twitter e o cara respondia logo depois. As brigas, as discussões eram em livros. O cara escrevia um livro, o outro escrevia um livro depois, refutando o pensamento dele. Hereges é assim. E sobre as amizades, um fato muito interessante. É engraçado, né, que o Chesterton, nos livros dele, por exemplo, escreveu um livro especialmente para o Bernard Shaw. Ele escreve um livro destruindo todo o pensamento dele, tudo que ele escreveu, tudo que ele falou, humilhando ele no extremo. O pensamento do Bernard Shaw. E publicava o livro e tal. Eles, né, discutiam bastante sobre isso. E no final de semana eles estavam todos bebendo, fumando cachimbo. Quando Chesterton morreu em 36, o Bernard Shaw, que era um opositor, né, um pensamento do Chesterton, falar que morreu um grande gênio. Isso serve de aprendizado pra gente, né? Até que ponto a gente, né, às vezes perde a amizade por causa de um pensamento diferente. Né? Tem a cultura do cancelamento hoje, que o cara vota no outro partido, eu vou parar de seguir ele, vou parar de sair com ele. E com o Chesterton a gente aprende uma coisa totalmente diferente, né? Porque foi por causa dessas amizades, entre várias outras, né, do conflito, que ele pôde escrever, ele pôde dissertar. Foi refutando amigos dele que ele escreveu um livro gigantesco que a gente lê hoje. Né? Heresias, né? Hereges. Esse livro ficou famoso por causa do pensamento dele, ele vai ficar refutando várias coisas, principalmente o pensamento moderno. E o pessoal fala assim, mas Chesterton, vale ressaltar que era um cara muito engraçado. Muito engraçado. Apesar de ser sério e falar sobre coisas sérias, ele não deixa de ser engraçado. E falar sobre pontos numa visão que a gente nunca teria percebido antes. Ele vai escrever Hereges, o pessoal vai falar, tudo bem, ok, você fez várias críticas muito boas, mas não apresentou nada.
E aí? Ele começa um livro falando assim: eu estava na rua e um amigo meu, um cara passou pela rua, me perguntou, fez uma pergunta pra mim. Eu disse: estou indo pra casa, aguarde minha resposta. E ele escreveu esse livro aqui. Ele começa esse livro falando assim: esse livro aqui é em resposta a um cara que fez uma pergunta pra mim na rua. A ortodoxia é o oposto do hereges. Nesse livro, a ortodoxia, ele vai falar sobre pontos muito interessantes, em especial sobre a ética no País das Fadas, que eu vou falar um pouco depois. O Chesterton, ele vai ser um dos grandes pensadores e desenvolvedores do pensamento distributista. O distributismo é um sistema econômico, inicialmente filosófico, né, que foi derivado da doutrina social da Igreja, a encíclica papal do Papa Leão XIII, a Rerum Novarum, sobre a questão dos operários. E nessa mesma encíclica, o Papa Leão XIII vai criticar todos os problemas do capitalismo e do liberalismo em geral, com a questão do globalismo e tudo mais. Vai chegar a um ponto que vai aceitar os argumentos das críticas do comunismo, que são críticas verdadeiras, mas vai começar refutando direto as propostas do socialista. E aí surge a Rerum Novarum, e depois dela surge o pensamento distributista, que vai ser muito desenvolvido pelo Chesterton e o Belloc. No livro Um Esboço de Sanidade, guia básico para o pensamento distributista, Chesterton vai começar a desenvolver isso. Você fala, mas ele não era economista, nem nada. Mas ele inicia o pensamento e vai desenvolver isso muito bem. Depois o John Miller vai escrever o livro Redeeming Economics, Redimindo a Economia, que vai ser um livro de economia sobre distributismo. Vocês me perguntam, o que é o distributismo? O distributismo nada mais é do que a negação do capitalismo e do socialismo. A gente vê que os dois, todos os ismos, né, apresentados aí, são tem vários problemas. Então a gente tem que voltar. A doutrina social da Igreja, ela sempre é certa. Então tem alguma coisa certa aí que a gente tem que aproveitar dela. O que é o distributismo? O distributismo é muito parecido com a economia escolástica na Idade Média, principalmente no século XII. O que é basicamente a desburocratização, descentralização do Estado, retorno das cooperativas, das corporações de ofício, o trabalho familiar, pequeno empresário, pequeno agricultor. Esse pensamento também vai ser muito bem desenvolvido por um autor brasileiro, Gustavo Corsão, no seu livro Três Alqueires e uma Vaca. O mundo moderno, ele sofreu bastante. A gente não pode ir para a praça mais sem ver as praças com aquelas mesas de xadrez todas vazias. A gente tinha uns velhinhos, né? E a cada vez que passa, vão ter menos. Essa individualidade tosca do modernismo é o que vai atrapalhar tudo. E junto com o liberalismo vai fazer os ricos serem mais ricos e os pobres mais pobres, de tal forma que eu não reconheço o vizinho, eu saio para o meu trabalho, passo por várias pessoas na rua, não reconheço ninguém, não me importo com ninguém. O pensamento distributista, além de ser um pensamento econômico, ele é um pensamento sociológico, filosófico também. Então você voltar atrás naquilo que era bom e tentar achar alguma coisa boa, que tem várias, pra gente se espelhar.
o senso de comunidade, a valorização da família, e tudo isso é renovado com o pensamento distributista. Sobre alguns livros do Chesterton. Chesterton vai escrever vários livros, inclusive um famoso dele, que é A Balada do Cavalo Branco, que infelizmente ainda não foi traduzido para português, mas tem em inglês, que fala sobre o rei Afonso na Alta Idade Média, que ele vai ser um dos grandes unificadores, unificador de vários povos. E ele vai escrever Eugenia também, sobre os contraceptivos. Ele vai fazer a biografia acadêmica do Santo Tomás de Aquino, a biografia do São Francisco de Assis, que a gente vê na obra do Tolkien, no mago Radagast, que ele tem muita coisa parecida com um monge franciscano. Chesterton vai escrever, como eu poderia me esquecer, O Homem Eterno. Nesse livro ele fala sobre o autor que se fez personagem da história e entrou no meio da eternidade, né? Estou falando de Jesus Cristo, que é Deus. O autor que se faz como personagem e entra dentro da história. E tudo muda. Tudo muda. A história muda totalmente o curso dela. Bom, sobre a ortodoxia, vamos lá. Sobre a ética dos países das fadas. O que tem a ver com o país das fadas? Como assim? Chesterton e também Tolkien foram muito importantes no século XX para aquela reanimação do conto de fadas, da fantasia. Passaram duas guerras mundiais, o mundo estava muito materialista e vazio, de certa forma. E faltava a fantasia, não só para as crianças, mas para os adultos também. E um ponto muito interessante do Chesterton, ele começa o livro falando também, quando aconteciam os debates políticos, para ele aquilo lá era uma coisa gigantesca e maravilhosa. Quando ele cresceu, ele descobriu que não era nada disso e que ele encontrava muito mais da realidade, ele acreditava muito mais no conto de fadas do que num discurso político. E ele vai discursar sobre isso. Afinal, o que é o conto de fadas, né? Ele vai explicando por que ele, adulto, velho, ele fala, não, a fantasia explica muito mais a realidade do que qualquer outro tipo de narrativa, qualquer coisa do tipo. Ele vai falar, por exemplo, quando você é criança, você escuta a história do João Pé de Feijão e você já aprende que o gigante ele vai cair porque ele é egoísta, ele é soberbo, ele se acha maior que todo mundo. Naturalmente ele vai cair. Cinderela, com a exaltação dos humildes, né? Os humildes vão ser exaltados. Ele também faz uma análise metafórica sobre o cristal. E ele faz a relação com a vida, uma coisa muito preciosa, mas que se você esbarrar e deixar cair, ela quebra. Ou seja, a vida é uma coisa muito frágil e é por isso que ela é preciosa. Vou pegar um trecho aqui muito interessante. Sobre a vida também ele está falando. A pura vida é suficientemente interessante. Uma criança de 7 anos se excita com uma narrativa em que Toninho abre a porta e vê um dragão. Mas uma criança de 3 anos se excita ao ouvir que Toninho abriu uma porta. Então ele fala que o mundo da criança é um mundo muito mais maravilhoso porque tudo é uma descoberta. Quando alguém abre um carro ou abre uma porta, aquilo é um portal se abrindo, é um chamado a várias descobertas, a um mundo totalmente novo. E ele fala que às vezes a gente deveria ser mais como as crianças e enxergar a realidade como a coisa mais bonita do mundo. Porque às vezes a gente quer
uma casa nova, uma promoção no trabalho, qualquer coisa do tipo, e fica vivendo uma falsa realidade, que é o famoso seu mundinho, e esquece da realidade das coisas. Uma frase muito famosa do Chesterton, não existe nada mais extraordinário que um homem comum, mulher comum, seus filhos comuns. Essa é a realidade. Muita gente tenta fugir disso, mas acaba se perdendo e não consegue sentir a verdadeira realidade fluindo sobre suas veias. Ele vai continuar assim. E a mais poderosa das emoções é a de que a vida é tão preciosa quanto confusa. É um êxtase porque é uma aventura. E uma aventura é uma oportunidade. E ele vai comparar o cristianismo com uma mãe. Assim como uma criança, quando você vai no jardim da sua avó, você se depara com várias coisas e pergunta para sua mãe: o que é isso? O que é isso? Ela vai te falar: essa é uma borboleta rosa. E você vai olhar para ela como se ela fosse detentora de todo o conhecimento do mundo. E ele fala que o cristianismo é assim. Você não pode entender nada, ele vai te falar alguma coisa, você vai continuar não entendendo, mas vai saber que... E ele faz essa relação com sua mãe, que mesmo que você não concorde ou não entenda, ela sempre vai saber mais que você. E ele fala que isso é a igreja. E essa descoberta do mundo é a descoberta do cristianismo. Porque você nunca vai entender o jardim por completo. Por que aquela grama é verde? A grama é verde porque ela é verde. Ou ela poderia ser rosa. Ou não poderia ter folha. Então só pode ter alguém que fez isso aí. No começo da ortodoxia também, o Chesterton fala sobre a grande descoberta dele, a maior descoberta da vida dele. Ele vai falar que quanto mais ele estava estudando, mais ele queria descobrir aquele pensamento dele, aquela heresia que ele podia chamar só de minha. E em várias investigações e tudo mais, ele vai chegar no cristianismo. Ele vai falar que fiquei anos procurando para descobrir o que já tinha sido descoberto 2000 anos atrás. E depois ele vai escrever muito bem sobre essas coisas, vai converter várias pessoas que leram seus livros. Inclusive, O Homem Eterno foi o livro definitivo que fez o Lewis sair do ateísmo. Tolkien, desde sempre, quis converter o seu amigo Lewis. E foi no Homem Eterno que o Lewis definitivamente saiu do ateísmo. O Chesterton, ele, como eu disse, um cara muito engraçado e tudo mais. A leitura dele não é aquela leitura que você sai dando gargalhada ou você fica feliz depois de ler. Não é bem assim, é como se... É bem diferente, na verdade. Tem coisas engraçadas, mas... Digamos que você sai um pouco mais acordado dela. E que ela te desse uma red pill lá e você vai passar a encarar a realidade de outra forma. E você fica mais revoltado com as coisas e tudo mais, mas é porque você acabou de sair de uma apatia e indiferença total. E agora você compreende a realidade como ela é. O Chesterton também, ele vai entrar nos paradoxos agora, essa parte é muito engraçada. É exatamente isso que é defendido e proposto no cristianismo. Não simplesmente deduz verdades lógicas, mas quando subitamente se torna ilógico, eis que descobre uma verdade lógica. Sempre que sentimos que há algo estranho na teologia cristã, iremos geralmente descobrir que há algo estranho na verdade. Sobre os paradoxos do Chesterton, o Chesterton é muito famoso pelos seus paradoxos.
em especial eu separei um deles aqui que vai ser muito interessante. Eu estava lendo os ateus, né? Os pensadores modernistas, e num capítulo o escritor vai estar criticando o cristianismo por ser pacífico, muito pacifista. O Nietzsche vai falar que o cristianismo é o que castra o homem, né? Vai falar que o homem não atinge seu poder máximo por causa do cristianismo que o prende, de certa forma. E esses pensadores todos vão falar que o cristianismo é muito pacifista, como se transformasse um homem em um cordeiro, um ser muito frágil que pode ser muito bem pisoteado, desmerecido. E fala também que o cristianismo é pessimista também. No outro capítulo, ele vai fazer críticas ao cristianismo por ser violento e agressivo demais. Vai falar que a igreja sempre esteve apoiando várias guerras e o cristianismo em si ele é muito bruto e agressivo. Chesterton lia aquilo e falava, isso não faz sentido isso. Como que uma coisa pode ser pacífica e agressiva ao mesmo tempo? E aí ele fala, mas é muito... Mas tem razão isso aí. E aí ele falou, o que seria o cristianismo? O cristianismo a gente pode pegar um monge franciscano, a gente pega, por exemplo, um rei da Inglaterra, Eduardo o Confessor, e a oposição dele a gente tem Ricardo Coração de Leão, um dos maiores governadores, né, da Terceira Cruzada. E ele vai buscar esses arquétipos de um cristão. Ele vai pegar desde um monge e do outro lado o templário. Os dois são cristãos e exercem sua função. E ele vai falar também, né? A igreja ela sempre pegou a paz e a guerra quando necessário for. Ele fala que no mundo existem 3 tipos de pessoas. Temos os lobos, os cordeiros e os cristãos. O cristão vai ser o cão pastor que protege o rebanho dos lobos. Da mesma forma que ele é dócil, obediente, humilde, ele é agressivo para defender aquilo que ele ama, porque é necessário. E ele fala que o cristianismo é esse paradoxo. É exatamente por isso que o cristianismo é a cruz, é uma junção de duas coisas. É exatamente esse paradoxo que faz tudo ter sentido. Ele faz duas coisas terríveis serem incrivelmente boas. O excesso da violência e o excesso do pacifismo se juntarem e viraram uma coisa muito boa e essencial. Chesterton é muito bom nisso. Sobre o distributismo também, né? Voltando ao pensamento da escolástica. Não, mas a gente vai voltar a um feudo? Como assim? Tal, mas sei lá o que. Não é bem assim. Também é para tirar essa visão progressista. Na época tinha um partido liberal que era conhecido como Whig, o pessoal que usava peruca, né? Que é o pessoal que vai falar que tudo que é do passado é ruim, tudo que é do passado é terrível. Basicamente o pensamento moderno, progressista, sempre tem que falar algo novo negando o passado. Não, tudo é ruim, o que eu estou apresentando é bom. E eu tenho um pensador na época que ele vai falar que o primeiro Whig da história foi o demônio. O primeiro progressista da história foi o demônio. Que ele se revoltou contra a realidade e quis mudar, né, fazer um progresso. Bom, sobre o olhar do passado, estudando um pouco de história, de pensamento distributista por si próprio, a gente vê que
tem muita coisa que a gente perdeu de bom. Claro, as coisas melhoraram, mas muita coisa a gente perdeu de bom. A valorização da família, o senso de comunidade, a própria vida espiritual mudou, né? E sobre isso tem uma parte muito interessante lá no Senhor dos Anéis, na Sociedade do Anel, que a sociedade está atravessando o rio nas canoas, e eles passam, né, por duas estátuas gigantescas, os Argonath, que chamam, que são reis do passado, umas estátuas gigantes, assim, quando eles estão passando no rio. E a gente olha e fala, somos anões nos ombros gigantes. Somos bárbaros, vivendo nas ruínas de uma civilização grande, que já existiu um dia. E é exatamente isso que eles querem buscar. O Chesney, o Belloc também, o próprio Tolkien, depois. É esse contato com o passado, a gente pegar o que realmente tem de bom pra gente usar. É o que o Chesterton chama de a democracia dos mortos. Né? Por que a gente não pega o pessoal que já morreu, o pessoal que já falou sobre isso e bota eles na mesa pra discutir e chegar pra gente? Né? Que a gente não vai consultar o Aristóteles, por exemplo, consultar mais Aquino. Acredito que esses caras têm alguma coisa boa a falar pra gente. Né? Isso é democracia dos mortos. Ao invés de ter muita gente querendo discutir, vamos pegar quem já viveu. E é exatamente isso que a gente tem no final de ler tudo isso, né? Acima de tudo é o amor e a realidade. Você vai falar do Tolkien, por exemplo. Não, o Tolkien inventou o mundo. Sim, ele inventou o mundo, mas ele inventou o mundo para te mostrar o quanto o mundo verdadeiro é bom. Sobre a questão do conto de fadas também. Não é na fantasia que você vai fugir da realidade e viver num mundo diferente. É justamente pelo contrário. É exatamente nesse mundo da fantasia que você vai descobrir a realidade. A importância da literatura na boa fantasia. Vendo, né, os grandes arquétipos que a gente realmente vê o que é verdadeiro, o que eu posso aprender. Sobre o pensamento distributista, né? Quem já leu, assistiu O Senhor dos Anéis, vai falar, não, então basicamente seria como se fosse o condado, bem um condado mesmo. A gente tem a figura do rei, mas o rei ele é só uma figura. Ele vai ser o responsável por unir os povos quando a soberania do local estiver em perigo, né? Então, basicamente seria as coisas mais reduzidas, de certa forma. Nada de grandes empresas, tudo mais. A versão ao globalismo. E o próprio Aristóteles falava que a cidade ideal não devia ter mais de 10 mil pessoas, que você devia conhecer o cara do seu vizinho, cliente seu freguês, e você tem que conhecer ele, a família dele. Então, o sistema escolástico seria bem assim. A respeito das cooperativas, né? Muito isso. Porque a gente não precisa chamar o Estado para resolver os problemas. A Lagoinha está suja. Vou falar com a prefeitura. Todos os vizinhos podiam se juntar, pegar uma vassoura e lavar. Essa independência do Estado, a gente não precisa dele para isso. Então, o pensamento distributista é realmente muito interessante. Ainda mais porque ele é baseado na doutrina social da igreja. E Chesterton é o amor à realidade. Você vê esses paradoxos, ficar encucado com eles, ficar dias pensando e falar, é verdade. Essa é a beleza do cristianismo, né? São duas impossibilidades que viram uma coisa maluca lá e você pode aprender muito com ela, né? Ele fala que a igreja, né, é como uma mãe. Você discorda dela, briga com ela, mas você vai sempre depender dela, porque ela sempre vai saber mais que você. Bom, leiam o Chesterton,